A gente vai ter que fazer aí a elaboração do plano mestre de produção, só que agora a condição é a seguinte, ó, lotes variáveis. Então, a empresa, ela trabalha aí com lotes variáveis, e esses lotes aí, eles são definidos aí de acordo com a demanda. E estoques aí podendo ir a zero. É o próprio sistema just-in-time aí de produção, pessoal. Então, lotes econômicos de produção variáveis, tá? E estoque projetado aqui podendo ir a zero. Então, ó, em nenhum exemplo que a gente fez até então, o estoque poderia ir a zero. Está vendo aqui? Em nenhuma semana o estoque ficou zerado. Nem nesse aqui e nem nesse exemplo aqui. Ó. No exemplo que a gente vai visualizar agora, o terceiro exemplo, o que, que ele está dizendo para mim? O estoque pode ficar zerado. O estoque pode ficar zerado. Tá? Da mesma forma, ele está dizendo lá que a minha produção aqui, o tamanho do meu lote é variável. No exemplo anterior e no outro, pessoal, a gente tinha informação que toda vez que a empresa fosse produzir, ela só produziria aí um lote, tá, de fabricação de 100 unidades. Então, produziu 100 aqui, produziu 100 aqui, produziu 100 aqui, produziu 100 aqui. Ela não poderia fabricar uma quantidade menor do que 100. A mesma coisa aconteceu nesse exemplo aqui. Ó. Nesse exemplo novo, o que, que ela está dizendo para a gente? Olha, o estoque aí, ele pode, tá? Ele pode aí, pode, o estoque não, a produção pode ser inferior a 100 e ela é de acordo aí com a demanda. Então, vamos ver como é que vai ficar isso, tá? Então, olha só, eu tenho o mesmo esquema, 50, 50, 50, 50 de demanda prevista, 60, 60, 60. Demanda programada, 55, 40, tá? 10, 5. O que, que eu tenho de diferente? Eu tenho de diferente agora uma situação em que eu não tenho mais 5 no meu estoque inicial e nem 100 de recebimento programado. Eu tenho que 10 no estoque inicial e 60 aí de recebimento programado na segunda semana. O que, que ele está dizendo para mim aqui? Ó? Lote variável de acordo com a demanda, estoque podendo ir a zero. Primeira coisa, para quem tem essa filosofia, pessoal, acredita que o estoque é o quê? O estoque é custo. Então, sempre eu vou tentar trabalhar com o estoque o quê? Mínimo possível. E o mínimo do meu estoque é ele ser o quê? Zero. O estoque nulo, ou seja, não ter nenhuma mercadoria aí no estoque. Seria um exemplo clássico aí, tá, da produção baseada aí em just-in-time. Então, o que a gente tem que fazer é montar aí esse plano mestre de produção com base aí nessas condições aqui, ó, o estoque podendo ir a zero, tá? E para a empresa que opera nisso aí, é mais interessante que ele vá a zero mesmo, porque ela não precisa mobilizar recursos, empregados, maquinários, para colocar aí essa produção em andamento,
Tá? Se tiver estoque, vai ter que armazenar, isso é custo, isso tudo que ela quer evitar. Tá? E lotes econômicos aí, lotes de fabricação variáveis, tá? Definidos aí basicamente em função da demanda. Então vamos lá. Ó. Então tudo começa aqui, pessoal, com base na nossa demanda aí. Ó. Então eu tenho na primeira semana de julho 10 no estoque inicial. Então eu comecei com 10 no estoque inicial. Vejo lá as duas informações, a demanda prevista de 50 unidades e a demanda programada de 55. O que é maior? A demanda programada. Então, vai ser essa demanda aí que vai entrar nos meus cálculos. Tá? Então, eu tenho um estoque de 10 e tenho uma demanda de 55, eu não vou conseguir atender essa demanda. O que eu vou ter que fazer? Produzir. Produzir quantas unidades? 45. Por que 45? Porque o meu lote agora, ele é o quê? Variável. Ó. Lote variável. Então, eu consigo aí produzir exatamente a quantidade que eu necessito para atender essa demanda. Então, ó, eu tinha 10 no estoque, produzi 45. 45 mais 10, 55. 55 eu consigo atender a minha demanda, tá? Sobraram quantas unidades aí do meu estoque? 0. Então, estoque projetado da semana 1 passa a ser o estoque inicial da semana 2, tá? Então, passa a ser o estoque inicial da semana 2. Tudo bem? Então, 0 no meu estoque. Tinha uma demanda de 40. Em tese, eu teria que produzir, tá? Quantas unidades? Olha, a demanda prevista aqui não é maior do que a demanda programada, os pedidos confirmados. Então, é essa demanda aqui, pessoal, que eu vou considerar. Sempre é maior, tá? Então, eu teria que produzir, só que entrou aí de recebimento programado exatamente 60 unidades. Então, 60 unidades de recebimento programado menos 50 unidades de demanda vai fazer com que eu consiga atender essa demanda, não precise produzir nada e tenha em estoque programado 10, tá? O estoque projetado aí, o estoque programado da segunda semana do mês de julho passa a ser o estoque inicial da terceira semana do mês de julho, tá? Então, o estoque projetado da semana 2 passa a ser o estoque projetado da semana 3, tá? Então, tenho 10 no estoque e uma demanda de 50 unidades. Consigo atender essa demanda? Não. O que eu vou ter que fazer? Produzir. Então, eu vou produzir quantas unidades? Quantas faltarem para atender a demanda. Tá? E quantas vão faltar? 40. 40 que eu produzi, mais 10, 50. 50 de produção e estoque, menos 50 de demanda, meu estoque fica o quê? Zerado. E é isso que eu quero, é o estoque zerado. Tá? O estoque projetado da semana 3 passa a ser o estoque inicial da semana 4. Tá? Na semana 4, eu não tenho estoque, está aqui, ó, 0 de estoque, e tenho uma demanda de 50.
Quanto eu vou produzir? 50, tá? Então, produzi 50, tem uma demanda de 50. Meu estoque ficou o quê? Zerado. O estoque projetado da semana 4 de julho passa a ser o estoque inicial da semana 1 de agosto, tá? Então, ele começa a primeira semana de agosto com 0 no estoque. Então, comecei com 0. O que acontece? Tem uma demanda de 60. Vou ter que produzir? Vou ter que produzir. Quantas unidades? A minha produção ela é flexível. Eu vou produzir de acordo com a demanda. Tem uma demanda de 60, vou produzir 60. Atendi a demanda e o meu estoque ficou o quê? 0. Então, o estoque projetado da semana 1 passa a ser o estoque inicial da semana 2. Então, eu tenho 0 em estoque e tenho uma demanda de 60. Vou ter que produzir? Claro, vou ter que produzir. Quantas unidades? De acordo com a demanda. A demanda é de 60, produzo 60. Tá? Produzir 60 para atender a demanda de 60. Meu estoque ficou o quê? Zerado. Estoque da semana 2, o estoque projetado da semana 2, passa a ser o estoque inicial da semana 3. Tá? Estoque inicial da semana 3, 0. Tem uma demanda de 60. Vou ter que produzir quantas unidades? 60. 60 da minha produção menos 60 da minha demanda, meu estoque fica zerado. Então, estoque projetado da semana 3, 0. Estoque projetado da semana 3 passa a ser o estoque inicial da semana 4. O que acontece com o estoque inicial da semana 4? 0. Tá? Então, o estoque inicial da semana 4, 0, e eu tenho uma demanda de 60 unidades. O que eu vou ter que fazer? Produzir. Produzo quantos? 60 unidades. E assim sucessivamente, pessoal. Então, ó, a condição fundamental aqui é a empresa definir exatamente isso. Ela quer ou não quer trabalhar com estoques projetados. Se ela quer trabalhar com estoques projetados, qual é o estoque mínimo de segurança? Tá? Qual é o estoque mínimo de segurança? 10% da demanda, 5% da demanda, 20% da demanda, um número fixo, tá? Como no exemplo anterior, 50 unidades, ou ela não quer trabalhar com estoque de segurança. Estoque ela acredita que seja custo, então o estoque pode ficar zerado. Tá? E outra informação importante é a questão do lote econômico de fabricação. Tá? Como é que é esse lote? Esse lote é fixo ou ele é variável, ou seja, ele é flexível. Aqui o lote econômico ele é flexível. Então, ela, semana aí, produziu 45, na outra 40, na outra 50, na outra 60. Então, não tem um tamanho aí definido do lote. Quem vai definir esse tamanho é exatamente a minha demanda. E a demanda, pessoal, é só olhar aqui, ó, qual é maior, a demanda prevista ou a demanda programada, a demanda confirmada. O que for maior vai ser a demanda que vai ser levada aí em consideração na hora de efetuar aí esse cálculo. Tá? Então,
perguntas aí, pessoal.